mecanismo de sistemas vorticosos ligados e comunicantes. Enquanto a matéria apresenta-se individuada em formas que se repetem idênticas, a vida jamais apresentará duas exatamente iguais e seu comportamento terá sempre uma nota de individualidade. Em cada forma de vida existe uma distinção mais acentuada, ao mesmo tempo em que essa forma é uma unidade coletiva mais complexa em sua organicidade. Existe na vida uma individualidade de manifestações, que preludia o desenvolvimento da personalidade, e existe uma independência de movimentos em que já se sente o início do processo de transformação do determinismo físico no livre-arbítrio do psiquismo. Evolução, com efeito, a proporção em que é descentralização cinética, é também expansão e liberação de movimento. Ora, essas características da vida nós encontramos também nos movimentos vorticosos. Acreditamos que os prezados leitores, agora já acostumados com as expressões técnicas utilizadas nestes tópicos de a grande síntese, não precisarão mais de tantos comentários de nossa parte e perceberão aonde pretendemos chegar, nesta primeira parte, que trata do livre-arbítrio, ou seja, que, no mundo de regeneração, que a Terra passará a ser a partir daqui a poucos anos, os seres humanos terão de estar conscientizados de que deverão utilizar seu livre-arbítrio em benefício de todos os seres, incluídos, literalmente, todos, a que nos referimos no decurso deste estudo. Mudemos, desde já, nossa visão da vida, do mundo, das pessoas, da natureza, do universo, de Jesus, de Deus, do amor universal, de nós mesmos, das nossas de vida, do dinheiro, do poder, das virtudes, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e tudo que represente coisas do dia a dia das abstrações, tudo enfim, sejamos globais, conscientemente globais e não como éramos quando de nossa passagem pelos reinos animal e vegetal. Sejamos dignos do livre-arbítrio da fase humana. Jesus tem gasto um tempo enorme conosco há muitos milênios ou milhões de anos. Façamos o mínimo de não continuarmos a lhe dar tanto trabalho e mereçamos o seu amor ilimitado de espírito puro. Um caso de movimentos vorticosos mais concreto e mais susceptível de observação, para vós, é encontrado nos turbilhões, ciclones, sorvedouros, trombas marinhas e outros semelhantes. Um turbilhão é uma unidade dinâmica distinta do ambiente, com caracteres de individualidade, independente daquele em seus movimentos, com seu próprio ponto de origem, nascimento, e um ponto final, morte. Quando sua energia e sua trajetória se esgotam, ele resiste aos impulsos estranhos e, se admite forças em seu âmbito, modifica-as com um processo que relembra o conceito de assimilação. Eis os rudimentos do processo da assimilação. Mais que uma forma estática como no mundo físico, o turbilhão é essencialmente o desenvolvimento de um dinamismo. Sua essência, como na vida, está no devenir e mantém-se perfeitamente equilibrado numa transformação contínua. Há nisso algo do futuro psiquismo. Atentemos para o que se transformará no futuro psiquismo. Os materiais constitutivos são forma exterior e efeito, mais do que causa determinante. De fato, esses materiais mudam constantemente, ao passo que a forma, apesar de sua mutação, permanece idêntica a si mesma. O tipo da forma permanece, embora esta se modifique também o material constitutivo que atravessa. Este transforma-se numa correnteza contínua, que já vos fala daquele metabolismo, nota fundamental do mundo orgânico. Eis o que virá a ser o metabolismo. Este se apresentará com sua característica fundamental de saber absorver e utilizar as energias ambientais disponíveis. No turbilhão existe, portanto, uma troca, um poder de assimilação e, em sua capacidade de resistir aos impulsos externos, existe, em embrião, o que será o instinto de conservação. Aqui é referência ao porvindouro instinto de conservação. O vórtice eletrônico é simplesmente um turbilhão. O que atravessa seu sistema cinético são os átomos em constante substituição, no qual,
eles se transmitem os caracteres essenciais, que não são os de suas propriedades físicas e químicas, mas aqueles que o sistema cinético, em que esses átomos são presos, confere a seu íntimo movimento. A natureza, já dada, daquele sistema, é uma capacidade, a priori, de entrar diversamente em combinação, segundo os vários tipos de movimento que o ambiente oferece. Isso será a capacidade de escolha, ou o poder de transformar diversamente, segundo o tipo orgânico, os próprios materiais do mundo exterior. Mesmo a substância formará tecidos diferentes e órgãos, de acordo com o organismo que os tiver tomado em circulação. Isso será a capacidade de escolha. O princípio de inércia, que dirige este como todos os outros sistemas cinéticos, contém o germe da resistência às variações e do mesoneísmo. Aí o germe da resistência às variações e do mesoneísmo. Nesta absorção de materiais existe também projeção de forças e comunicação com o exterior por parte da individuação. O vórtice não é mais sistema cinético fechado, mas aberto. Esses caminhos abertos para o exterior serão os caminhos da sensibilidade e da percepção que permitirão, num primeiro nível, simplesmente orgânico, a síntese proteica, depois, a assimilação, num nível mais alto, o acréscimo contínuo daquele núcleo psíquico, já que o turbilhão contém germe, até a maravilhosa dilatação de consciência que o homem alcançou, e além disso, futuros caminhos da sensibilidade e da percepção. O turbilhão tem uma vontade de reação que não é apenas resistência à deformação, mas é princípio ativo, que projeta para o exterior e modifica o ambiente. Eis o germe da atividade humana que, modificando-se de acordo com as circunstâncias, por sua vez as modifica, é o germe da adaptação, de papel tão importante na variedade das espécies. Eis o instinto da adaptabilidade. Na natureza das formas dinâmicas, onda, direção, expansão, encontrais o primeiro germe daquele impulso que se transformará em vontade. Aí os rudimentos da vontade. No turbilhão, como na vida, existe um contato contínuo entre o interior e o exterior, essa permuta de ações e reações, esse escorar-se de impulsos e contra-impulsos, que sustentam a caminhada da evolução. A evolução. Mas não basta. O turbilhão possui não apenas a capacidade de resistências às deformações, aos desvios e à vontade de reação, mas também capacidade de registrar os movimentos que absorve de conservação dos mesmos em seu âmbito, embora transformados para adaptá-los a si mesmo. Eis novos germes. Não apenas sensibilidade e percepção, mas a memória das impressões e a capacidade de fixá-las na personalidade e nas características da espécie, querem modificações orgânicas, querem capacidades psíquicas, automatismos, gênese dos instintos. Eis a gênese da memória. Aliás, que são os automatismos, senão movimentos introduzidos e estabilizados, por ação prolongada, no organismo cinético do vórtice. Capacidade de assimilação de impressões e, portanto, possibilidade de que aquela concentração cinética, em que a forma reduz-se à semente, contém a gênese de todas as características adquiridas e a possibilidade de fazê-la, de novo, voltar a realizar-se e desenvolver-se. A criança é vivaz porque está no período de descentralização cinética. O adulto é mais profundo e vivaz, isto é, não física, mas psiquicamente porque a descentralização cinética penetra nas camadas mais profundas. Há esses movimentos documentários, que resumem todo o passado vivido, deve-se à possibilidade de evolução. O turbilhão tem uma vontade própria de penetração, uma vontade de permanecer em sua forma e de progredir em sua trajetória, tal como o ser vivo, vontade que se esgota comunista como em qualquer transmissão dinâmica. Por isso tudo dissemos que, ao criar cada ser, Deus já incutiu nele todas as potencialidades para chegar a ser um Deus, como Jesus tinha afirmado há 2 milênios atrás. Cada turbilhão é um ser, vejamos nele um átomo, o qual, todavia,
Como se sabe, não deveria receber esse nome, pois átomo significa indivisível, enquanto que é, na verdade, um turbilhão divisível, e não consegue a ciência terrena identificar qual é o turbilhão inicial, o mais simples, o primeiro, o básico, digamos assim, uma vez que elétrons, prótons, nêutrons etc. são outros turbilhões dentro do turbilhão que é um átomo. Concluamos, como muitos já o fizeram, que a infinitude vai para cima e para baixo, não havendo como inteligência humana terrena identificar o infinito, pois estamos, digamos, no meio do caminho, e não enxergamos além do que nossa vista alcança para frente e para trás. Sejamos, portanto, humildes, pois nossa razão terrena tem apenas 40 milênios, o que é muito pouco, diante, por exemplo, de Jesus, que, quando formou a Terra, há bilhões de anos atrás, já era um espírito puro. O processo de degradação, pelo qual as qualidades úteis da energia transformam-se num refinamento de valores, é constante na vida, desde seu início até as suas formas mais altas. O turbilhão nasce, vive e morre. Sabe contornar os obstáculos, conhece a lei do mínimo esforço, reconhece as resistências, luta com elas e desgasta-se. Cansa-se no esforço e extingue-se. Simples princípios dinâmicos, mas levados até as portas da vida. A comparação, todavia, serviu para mostrar que a grande lei divina regula todo o universo, inclusive, nossa vida como seres atualmente na fase humana. O turbilhão está saturado de eletricidade, daquela eletricidade de que conheceis os poderes de análise e de síntese, a forma máxima de beta, contígua a alfa, a forma de energia que encontramos presente e fundamental nos fenômenos da vida. Ao morrer, o turbilhão restitui ao ambiente não apenas o material físico que o constitui, mas também sua energia interior, o motor do sistema, sua pequena alma rudimentar. Atente-se para a expressão pequena alma rudimentar. A indestrutibilidade da substância universal. Como poderia, justamente na morte do animal e do homem, anular-se o princípio animador? Eis aqui a afirmação da sobrevivência do espírito vivente na fase animal. Em outro livro afirmamos essa realidade com base principalmente em Lemaitre e Bosano. Há quem estranhe a comunicação humana com seres desencarnados dessa categoria espiritual, mas essa é uma outra história, que refoja o objetivo deste livro. É absurdo, pois seria a anulação de todas as leis do universo. Ao evoluir, o princípio vorticoso se reforçará de tal modo que não se perderá com a morte, mas será reabsorvido no campo dinâmico do ambiente e sobreviverá, não só como substância, mas também como individualidade. Essa sobrevivência será cada vez mais evidente e decisiva, à proporção que o princípio evoluir, consolidar-se e espiritualizar-se, deslocando para seu interior seu centro cinético, sobrevivência que se reforça e se define cada vez mais, mediante infinitas gradações, desde as formas vegetais, animais e humanas e, desigualmente, nos diferentes tipos de homens mais ou menos adiantados, e além. Para quem acha que tudo acaba com a morte corporal, esse argumento talvez seja suficiente, caso não prefira continuar atrelado aos condicionamentos adquiridos e estratificados na Idade Média, quando pensar era crime punido com a fogueira ou a prisão. Daí podemos dizer, desde logo, que a morte não é igual para todos, pois nem todos sobrevivem igualmente à morte física, mas com diferente poder de consciência, de acordo com o grau de alfa que tenha atingido. Trata do nível de espiritualização, ou seja, de intensificação da própria essência luminosa, o que se consegue pelo exercício das virtudes, que se resume no amor universal, tanto que Jesus falou: brilhe a vossa luz e o amor cobre a multidão dos pecados. Uma última afinidade é encontrada no poder de cisão ou desdobramento dos turbilhões e difusão de 2 em 1, fenômenos que, nos sistemas vorticosos eletrônicos, preludiam aquilo que será, mais tarde, a reprodução por cisão e a reprodução sexual.
Mais um tema para reflexão sobre a caminhada evolutiva, a sexualidade, tão pouco conhecida na sua essência espiritual. A propósito, recomendamos a leitura do livro A Energia Vital Sublime sob a Ótica Espiritual, divulgado na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, onde se mostra o primitivismo representado no relacionamento sexual sem a presença do amor multimilenário que o justifique. Os turbilhões podem fundir-se, desde que seus movimentos elementares não apresentam diferenças inconciliáveis de constituição cinética. Todas essas observações vos mostram como, no turbilhão, podeis comprovar a existência de todas as características daquele sistema cinético vorticoso, o primeiro centro de origem eletrônica que gera a vida, e como ele já contém em germe as notas fundamentais do mundo biológico. Esse fato indiscutível constitui uma prova que não podeis recusar, da mesma natureza e da contiguidade evolutiva dos dois fenômenos afins, movimentos vorticosos e vida. Torna-se por isso evidente, também nesta prova, aquela íntima natureza cinética que lhe propicia a explicação mais profunda, tal como ocorreu relativamente aos fenômenos da matéria e da energia. Esta minha visão do problema biológico mostra-vos, também, como ele será colocado por mim e desenvolvido. Ou seja, não como classificação botânica nem zoológica, mas como estudo da manifestação progressiva, descentralizadora do princípio da vida. Em outras palavras, o que ele disse, há 2 milênios, vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Meu pensamento caminha no âmago das coisas, aderente à substância dos fenômenos e quero mostrar-vos não a série das formas visíveis que já conheceis, e sobre as quais portanto é inútil demorar-me, mas o porquê delas, suas causas, as metas e desenvolvimento interior do princípio cinético da substância. Este princípio, embora transformando-se e ficando sempre idêntico a si mesmo, sabe tornar-se tudo no mundo dos últimos efeitos, acessível a vós. Somente desse modo serão solúveis muitos problemas psíquicos e espirituais, já que sua forma externa, a única que observais, jamais será suficiente para dar-vos a chave. Veremos, dessa maneira, pelo progresso da evolução, pela maturação dos fenômenos, pelo desenvolvimento dos sistemas cinéticos da substância, a forma de espiritualizar-se e liberar-se, os envoltórios tornarem-se sutis e caírem. A substância é o espírito, o qual, a partir de certo ponto, não necessita mais de nenhum envoltório, como se vê no referido livro de André Luiz. Tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Os princípios de ascensão espiritual das religiões serão demonstrados por um processo racional, com lógica materialista. As supremas realidades do espírito, que vos aproximam de Deus, serão atingidas por um caminho que vos parecia imensamente longínquo, o da ciência objetiva. Todo esforço de compreensão da verdade, seja através da filosofia, da ciência, da arte ou da religião, se realizado com honestidade e humildade, conduz à certeza da existência de Deus e do Espírito. Apenas os orgulhosos e impenitentes veem o acaso como originador do universo e a vida dos denominados seres vivos como mero resultado do que chamam de matéria. A má-fé, a covardia moral e a petulância que originaram o materialismo no coração e na mente de milhões de criaturas que se recusam a pensar seriamente sobre sua própria vida do dia a dia e sobre as chamadas abstrações. Todavia, o livre-arbítrio, conquista evolutiva de cada um, permite-lhe até duvidar de si próprio e de achar que acabará no túmulo. A esses reserva-se a surpresa de se reconhecerem vivos depois da morte do corpo. Tomara que tenham feito bem aos outros e tenham vivido segundo o amor universal, pois, em caso contrário, será triste o seu despertar no mundo dos espíritos. Segunda parte. O mérito. Capítulo 1. Fisiologia supranormal, hereditariedade fisiológica e hereditariedade psíquica.
Somente estes conceitos de vida psíquica podem guiar a ciência até as portas de uma ultrafisiologia, ou fisiologia do supranormal, como a vez despontar nos fenômenos mediúnicos. Depois de estudado o livre-arbítrio, nada mais correto do que verificarmos as consequências das opções feitas a cada minuto da sequência evolutiva. Então vem a questão do mérito, pois é justo que o pai dê a cada filho ou filha o salário que ele ou ela fizeram por merecer. Assim, estudemos estes 2 capítulos com os olhos postos na questão do mérito, que é individual, intransferível, justamente para proporcionar a felicidade de chegar à casa paterna no retorno glorioso, simbolicamente lembrado na parábola do filho pródigo. Não é sem razão que Allan Kardec, grande missionário de Jesus, afirmou que todos os seres humanos são médiuns, sendo, aliás, extensiva a outros seres ainda não viventes da fase humana, bem como aos espíritos vivendo no mundo espiritual. Mas esta é uma outra história. Enquanto a ciência terrena não reconhecer a realidade do espírito, teremos uma medicina capanga, uma psicologia que procura identificar males através dos efeitos e não das causas, uma justiça condenando e trancafiando em presídios homens e mulheres obsidiados e assim por diante. Em palavras diretas, a mediunidade é simplesmente o exercício do poder mental, fazendo com que o que uns pensem e sintam passe ao conhecimento de outros seres, nada mais do que isso, não importando se um está encarnado e outro desencarnado ou ambos encarnados ou ambos desencarnados. Aqui as relações entre matéria e espírito são imediatas, o psiquismo modela uma matéria protoplasmática mais evoluída e sutil, o ectoplasma. Partamos direto para o caso de Chico Xavier. Imagine-se a qualidade do ectoplasma por ele elaborado, decorrência natural do seu nível de evolução. Concluiremos que não há 2 pessoas com o mesmo tipo de ectoplasma. Quanto mais evoluirmos espiritualmente, mais aperfeiçoada será essa secreção luminosa. A nova construção, antecipação evolutiva, não possui, naturalmente, a resistência das formas que se estabilizaram por uma vida longa. Seu desfazimento é rápido. As estradas novas de disseção ainda são anormais e inseguras. Os produtos da fisiologia supranormal que emergem dos caminhos habituais da evolução, necessitam fixar-se, por tentativas e longas repetições, na forma estável. Tudo isso vos lembra o raio globular, retorno atávico de um passado superado. Ao invés, o ectoplasma é um pressentimento do futuro. Corresponde àquele processo de desmaterialização da matéria, de que falamos. A matéria química do ectoplasma corresponde a uma avançada desmobilização dos sistemas atômicos em movimentos vorticosos, ao longo da escala de elementos, para pesos atômicos máximos. O fósforo, peso atômico 31, corpo sucedâneo, aceito apenas em doses moderadas no círculo da vida orgânica. É tomado aqui, no avançado movimento vorticoso, como corpo fundamental, ao lado do H, 1, C, 12, N, 14, e U, 16. A plástica da matéria orgânica, por obra do psiquismo central diretor, torna-se cada vez mais imediata e evidente. Tudo isso vos explica a estrutura falha de muitas materializações espíritas, que suprem a incompleta formação de partes, com massas uniformes de substância ectoplasmática, com aparência de panos ou véus. Tudo revela a tentativa, o esforço, a imperfeição do que é novo. Isso vos faz compreender como o desenvolvimento do organismo, até a forma adulta, seja apenas uma construção ideoplástica, realizada pelo psiquismo central, através dos velhos e seguros caminhos tradicionais percorridos pela evolução. Eis aí uma tentativa de explicar o que é o ectoplasma, mas o vocabulário terreno é insuficiente, tendo sido essa a maior dificuldade, aliás, daqueles espíritos superiores que orientaram Allan Kardec na elaboração dos livros do Pentateuco. O que é o ectoplasma, afinal?
Os médiuns videntes podem ter uma ideia melhor do que o que se tente explicar em um livro inteiro, dedicado ao assunto, mas, assim mesmo, parcial, porque, como dito, cada pessoa é uma realidade diferente das outras pessoas. A rede de fatos e concomitâncias restringe-se cada vez mais em torno deste inegável psiquismo. Só ele vos dá a chave do fenômeno da hereditariedade. Fenômeno inexplicável, se olhado apenas em seu aspecto orgânico, como faz a ciência. Para ser compreendido, tem que completar-se com o conceito de uma hereditariedade psíquica. Como podem os órgãos, sujeitos a contínua renovação, até um final e definitivo desfazimento, conservar indefinidamente características estruturais e transmitir aptidões pré-natais a outros organismos? Os registros do instinto, mesmo os mais importantes, ocorrem depois do período juvenil da reprodução, no indivíduo adulto, por vezes justamente na velhice, a máxima maturidade psíquica. Como podem, numa natureza tão previdente e econômica, justamente serem perdidas as melhores ocasiões? Ou não será que a hereditariedade segue outros caminhos, os psíquicos, pelos quais o material recolhido é confiado à sobrevivência do princípio espiritual, em lugar dos caminhos orgânicos da reprodução? Não vimos que esse era o nó que amarrava, numa explicação única, todos os fenômenos do instinto, da consciência, da evolução psíquica? Quem, senão um espírito imortal, pode manter o fio condutor que, através de um contínuo nascer e morrer de formas, dirige o desenvolvimento da evolução? Que fio, senão esse, saberia atingir as superiores construções da ética? Cada um herda de si mesmo e, quanto ao organismo físico, cada corpo físico obedece a um planejamento realizado pelos especialistas do mundo espiritual, como explica André Luiz em obra específica. Esse conceito de hereditariedade psíquica conduz à conclusão inevitável, já agora preparada por muitos fatos para poder ser negada, da sobrevivência de um princípio psíquico depois da morte, isso tanto no homem como nos seres inferiores, que não foram deserdados pela justiça divina, embora irmãos menores e de forma diferente, dos direitos da sobrevivência. O que aconteceria com os vegetais, minerais e animais após a morte? André Luiz, por exemplo, em Nosso Lar, Libertação e outros livros trata desse assunto, abordando detalhes muito esclarecedores. Se o psiquismo já foi demonstrado como parte integrante dos fenômenos biológicos, como princípio ao qual são confiados os últimos produtos da vida e a continuidade do transformismo evolutivo, como unidade diretora de todas as suas formas sucessivas, é óbvio admitir que ele, tal como sobrevive à morte orgânica, deva preexistir ao nascimento. Esse equilíbrio de momentos contrários é necessário na harmonia de todos os fenômenos, na indestrutibilidade da substância, já demonstrada em todos os campos. Tudo é continuação e retorno cíclico. Eis aí a reencarnação, afirmada por Pitágoras, na Grécia Antiga, em época remota da história da humanidade, o qual, segundo Montaigne, afirmava os personagens que tinha animado. O universo não pode ser arrítmico em nenhum ponto, nem em nenhum momento. Resulta, pois, absurdo o conceito de uma divindade submetida à dependência de dois seres, cuja união deva guardar, para ser obrigada, quando eles o queiram, ao trabalho da criação de uma alma. Não se pode conceder à criatura tal poder de decisão. No tempo limitado, que acúmulo de unidades espirituais através da vida, onde se completaria o ciclo e se restabeleceria o equilíbrio. A própria hereditariedade oferece-vos fenômenos do outro modo inexplicáveis. Sem este conceito, tudo se torna incompreensível e lógico. Com ele, tudo fica claro, justo, natural. Por vezes, os filhos superam os pais, os gênios nascem quase sempre de ancestrais medíocres. Como poderia o mais ser gerado pelo menos? Os caracteres distintivos da personalidade exorbitam de cada hereditariedade, a qual vedes que estão confiadas mais as afinidades orgânicas que as psíquicas.
Vimos a gênese do psiquismo, a formação do instinto, da consciência, problemas insolúveis de outra forma. Porque essas profundas desigualdades, inatas e indestrutíveis no indivíduo, qualidades próprias indelevelmente estampadas em sua face psíquica interior. Elas não vos revelam todo um caminho percorrido? Um passado vivido que não pode anular-se, nem fazer calar, ressurge e grita, tal qual fui, tal sou. De tudo isso depende um destino de alegria ou dor, que demonstra um direito ou uma condenação. Uma criação nova, a partir do nada, teria que formar, por justiça divina, almas e destinos iguais. Não permitais que tantas condenações dolorosas, permitidas com justiça por Deus, porque queridas pelo ser livre e irresponsável, recaiam sobre a divindade, como acusação de injustiça ou de inconsciência. Quantos absurdos éticos diante de uma alma, a qual, ao invés, deveria ensinar-se a subir moralmente. Não excetuais o homem da lei cíclica, que rege todos os fenômenos. Um rio não pode criar-se para a fonte. Se esta não aurisse sempre do mar, por meio da evaporação e das chuvas, não haveria bastante água para alimentar seu eterno fluxo. Não crieis desproporções entre um átimo, vossa vida, e uma eternidade de consequências. Sabeis acaso o que é uma eternidade? É absurda, inconcebível, uma tão descomunal desproporção entre causa e efeito. Só o que não nasce é que não pode morrer, só o que não teve princípio pode sobreviver na eternidade. Se admitirdes um ponto de partida, tereis que aceitar um equivalente ponto de chegada. Se a alma nasce com o corpo, tem que morrer com o corpo. Esta lógica nos leva ao mais desesperador materialismo. Não acrediteis, como tantas vezes o fazeis em vossas ilusões, que prêmio ou castigo, alegria ou dor, na eternidade da divina justiça, possam ser usurpados, como é de costume em vosso mundo. Tudo obedece a uma lei fatal de causalidade, uma lei íntima, invisível e inviolável, contra a qual nada pode a astúcia nem a prepotência. É lei matemática, exato cálculo de forças. Não há possibilidade de violação, então férrea a entrosagem de fenômenos. Ninguém escapa às consequências de suas ações, o bem e o mal que se praticam, é para si mesmo que são praticados. Façamos uma pausa, aqui, para reflexão. O bem e o mal são opções, que, uma vez disparadas, deve haver algo suficientemente forte para parar-lhes a trajetória, sendo que esse algo é vontade, que deve ser forte o suficiente, nascida do fundo da alma, para, no caso do mal, determinar o retorno à casa paterna. Antes da hereditariedade orgânica, existe a hereditariedade psíquica. Esta comanda que lhe resume todas as vossas obras e determina vosso destino. Deus é justo, sempre. Não podeis culpar ninguém. Em qualquer caso é absurdo amaldiçoar. Em cada átimo é feito o balanço exato do dar e do haver, como culpas e méritos, como castigos e alegrias. A dor é sempre uma bênção de Deus porque, se não resgata nem purifica, se não paga o débito, sempre constrói, porque acumula crédito. É a lei da vida, oculta, inatingível, sempre presente e sábia. Veja-se um detalhe importante, a consciência analisando-nos a cada átimo, sendo de observar-se que o que conta são as intenções e não os atos. Atentemos para a expressão, em cada átimo é feito o balanço exato do dar e do haver, como culpas e méritos, como castigos e alegrias. Em outra parte do livro Jesus fala dessa forma, apenas que utilizando a expressão motivações. Também devemos destacar a questão da dor, coisa que todos tendemos a temer, mas que, se não nos quitar as dívidas com a própria consciência, dão-nos créditos. Jesus não teria querido falar em quem seria um exemplo dessa última hipótese, mas é ele próprio, pois nunca errou na sua trajetória evolutiva, enquanto que nós nos enquadramos na outra hipótese, a da quitação dos nossos débitos. Caem vossas barreiras e as defesas que ergueis em favor da injustiça.
A justiça é a lei profunda que vos acompanha e sempre vos encontra na eternidade. Quantos dramas nestas palavras! Acima do parentesco de corpos, há um parentesco mais profundo com o vosso passado e com vossas obras que ressurgem em redor de vós, assediam-vos, erguem-vos ou vos abatem. Sois exatamente como vos construís, possuís, aparentemente concedidas pela natureza, as armas que vós mesmos fabricastes para vós e com elas enfrentais a vida, com ela venceis. Movimentastes as causas que agora agem dentro e fora de vós. O presente é filho do passado, o futuro é filho do presente. Não culpeis ninguém. A gênese de uma vida não pode ser o efeito de um egoísmo a dois, que age em dano de um terceiro, impossibilitado de dar opinião. Como podeis acreditar que uma vida de alegria ou dor, tal qual dependeria a fixação de um estado definitivo por toda a eternidade, fosse deixada à mercê de um fato acidental, realizado sem consciência de suas consequências? Um fato tão substancial como a vida e a dor de um homem, num organismo universal em que tudo é tão exato e justamente querido e previsto, como pode ser abandonado assim, fora da lei, no momento decisivo de sua gênese, que tem efeitos colossais? Não vedes o absurdo desse conceito? Como podeis crer que na imensa ordem soberana possa haver lugar para a loucura e a maldição, para a inconsciência e para a usurpação? E que se possam semear, assim ao acaso, por irresponsáveis, as causas da dor? Não sentistes vossa personalidade, que grita eu, acima de qualquer vínculo e afinidade? A hereditariedade é acima de tudo psíquica, essa é de vós mesmos, individual, preparada por vós e assim desejada. A hereditariedade fisiológica é uma hereditariedade secundária, dependente daquela, de consequências limitadas porque inerentes a um organismo que, para vós, é apenas o veículo da viagem terrena que amanhã abandonareis. O parentesco familiar é parentesco orgânico, de formas, de tipos. Nesse vaso desceu vosso espírito, não por acaso, mas por lei de afinidade. A fusão é completa numa unidade que, mesmo conservando os caracteres da raça e da família, transcende-os, muitas vezes, inconfundivelmente como personalidade psíquica. Vem daí as semelhanças e ao mesmo tempo, tantas diferenças. Os genitores vos dão o germe da vida física, protegem-lhe o desenvolvimento, paralelamente ao da vida psíquica, descida do céu, e confiada a eles. Respeitai e amai seu grande trabalho. Nas horas frágeis da juventude, vossa alma eterna está em suas mãos, e tremeis se sois vós os genitores, ao refletir que sois escolhidos como colaboradores no trabalho divino da construção de almas. Se a vida psíquica não é a filha direta dos pais, tem parentesco com eles pelas vias da afinidade, que a chama e atrai para determinado ambiente. Nada é confiado ao acaso. Muitas vezes a alma escolhe o lugar e o tempo, prevendo as provas que tem que vencer, mas quando ainda não atingiu essa consciência e ainda não sabe ser livre, então seu peso específico, que resulta do grau de sua destilação espiritual, as atrações e repulsões pelas coisas da terra e a natureza do tipo que constituiu, guiam-me automaticamente, para um espontâneo equilíbrio de forças em seu elemento, único no qual pode viver e trabalhar, do mesmo modo que tudo se equilibra no universo, do átomo às estrelas. Analisemos, aqui, a questão da gratidão aos nossos pais terrenos, que, só de nos darem a oportunidade de uma reencarnação, já nos prestaram um grande benefício, como também a responsabilidade que temos na paternidade ou na maternidade em relação àqueles que estão sob a nossa influência educativa. Capítulo 2 – O Estado e sua evolução. Assim a lei reconstrói na história os equilíbrios violados e guia os acontecimentos acima da vontade dos dirigentes e dirigidos. Atentemos para este detalhe, no caso do Brasil, por exemplo, que desenvolveu sua economia sobre os ombros da mão de obra escrava pesa, coletivamente falando, o karma de certas dificuldades,
que a justiça divina não pode deixar passar em branco. Assim, atinemos para certas dificuldades que o país terá de encarar de frente, como a pobreza, a falta de instrução de grande parte da população, a marginalidade, etc. etc. A grande lei divina considera tudo isso e o divino mestre ensina, agora, claramente, em a grande síntese: não acrediteis, como tantas vezes o fazeis em vossas ilusões, que prêmio ou castigo, alegria ou dor, na eternidade da divina justiça, possam ser usurpados, como é de costume em vosso mundo. Tudo obedece a uma lei fatal de causalidade, uma lei íntima, invisível e inviolável, contra a qual nada pode a astúcia nem a prepotência. É lei matemática, exato cálculo de forças. Não há possibilidade de violação, então férrea a entrosagem de fenômenos. Ninguém escapa às consequências de suas ações, o bem e o mal que se praticam, é para si mesmo que são praticados. A história não é resultado do acaso, nem da deliberação dos chamados líderes, mas sim o que está adequado à lei de causa e efeito, mas, principalmente, no caso da Terra, o planejamento de Jesus, como seu sublime governador. A leitura de 2 livros psicografados por Chico Xavier, A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, mostra essa realidade. Ao contrário do que ingenuamente se acreditava até um tempo atrás e que, infelizmente, grande parte da humanidade ainda tem como certo, Jesus não está distante dos acontecimentos terrenos, mas se faz atuante nos mínimos detalhes do planejamento da evolução dos seres que habitam este planeta, não apenas daqueles que vivenciam a fase humana, mas todos os outros a que nos referimos linhas atrás. Sua governança, portanto, não se restringe aos problemas humanos, mas aos de toda a natureza. Entendamos isso e respeitemos os nossos irmãos e irmãs das faixas evolutivas inferiores, se não quisermos, pelo mau exercício do livre-arbítrio, prejudicá-los e, depois, ter de pagar por isso. A história caminha sem jamais parar. Cada século produz, elabora, assimila um conceito e o entrega realizado, patrimônio hereditário que se acumula, ao século seguinte, que se preparará para novas criações. Cada época tem sua função criativa, os outros aspectos da vida, entretanto, calam-se e esperam. Dessa forma, a Idade Média, entre violências e paixões, terrores satânicos e visões místicas, aguardava a construção da sua consciência do bem e do mal, um tormento de alma, para reencontrar a voz de Deus, um esforço, acompanhado do tormento de uma dor coletiva opressora, a fim de realizar o sonho da libertação individual. Titânica ebulição de almas, a Idade Média, no campo da arte, da política, da ciência, lançava a semente das maiores construções espirituais. A Idade Média significou, como assevera Emmanuel, o reencontro dos europeus com a simplicidade do campo e outras virtudes, depois dos descaminhos vividos principalmente no Império Romano. Todavia, trouxe, por outro lado, determinados condicionamentos negativos, dos quais muitos de nós não conseguiram se libertar, como o medo de estudar as verdades espirituais, pois que, naquele período, quem isso fizesse encontraria a fogueira ou as celas pútridas como castigo. Allan Kardec mesmo, quando encarnado como Jesus, foi condenado à morte na fogueira, por ter questionado as imoralidades cometidas pela Igreja Romana em nome do Cristo. Libertemo-nos do medo de olhar a verdade de frente e propagá-la, como Jesus recomendou: colocai a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. Vosso século esqueceu o espírito, a fim de criar ciência, mecânica e velocidade, que fundamentaram vossa psicologia. A ciência atual esqueceu-se de Deus, sendo que, antes, consagrava a realidade dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, mas, com o materialismo,
Passou-se a acreditar apenas no que os cientistas materialistas têm como verdade, ou seja, o nada, ou melhor, a matéria, considerada como única realidade. Qual não foi o esforço de Einstein e outros missionários do Cristo para provarem que a matéria é simplesmente energia e, mesmo assim, desconsideraram as falas e experiências demonstrativas dos cientistas do século XIX, que afirmaram indubitavelmente que o espírito existe, sobrevive à morte do corpo, passa por inúmeras reencarnações, evolui etc. etc. A ciência do século XX deu muito conforto material às pessoas do chamado mundo civilizado, mas violentou a natureza, provocando um estado de coisas que redundou nas duas grandes guerras, num estilo de vida antinatural e no surgimento de muitas doenças e, principalmente, nas verdadeiras pandemias de males psíquicos, tudo direcionado pelas trevas, ou seja, os espíritos dedicados ao mal, que, como diz André Luiz, no seu livro Libertação, tentam impedir a evolução espiritual dos habitantes da Terra. Vejamos algumas das citações dessa preciosa obra. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana, em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando, entre si, a dominação da terra. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa, o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus, entre os homens, indefinidamente. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. A ciência materialista, se, por um lado, trouxe certos benefícios, afastou a humanidade encarnada de Deus e da natureza. Saibamos separar o joio do trigo, no caso, extrair dela o que tem de bom. Mas não acreditemos em tudo que seus arautos dizem, pois, sem crerem em Deus e desprezando as leis da natureza, muito do que dizem contraria as regras básicas de saúde, educação etc. etc. Recomendamos a leitura, a respeito, de 2 livros, A Mãe Natureza e a Noite e o Espírito Humano, divulgados na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita. Depressa essas coisas estarão conquistadas e, mesmo utilizando-as, a consciência dirigir-se-á, por meios mais poderosos, para construções mais elevadas de espírito em todos os campos. As leis da vida, adormecidas por milênios num ritmo uniforme, sofreram uma sacudidela e hoje estão despertas para lançar-vos a civilização do 3º milênio. No 3º milênio a Terra ingressará na categoria de mundo de regeneração, mas, para tanto, é necessário que os espíritos renitentes no mal sejam degradados para mundos inferiores, compatíveis com sua índole, bem como os que aqui ficarem façam sua opção pelo bem, utilizando seu livre-arbítrio da melhor forma possível, portanto, assim adquirindo mérito para viver neste planeta, cujos referenciais éticos serão aqueles que Jesus ensinou há 2 milênios: amor a Deus, auto-amor, intenção de evoluir intelecto e moralmente, e amor universal. Como a Revolução Francesa, momento crítico e longamente preparado nos séculos, concretizou à luz da existência histórica a subida da burguesia produtiva, assim a futura revolução maior da humanidade, filha de uma maturação substancial biológica,
trará à luz a subida política da intelectualidade consciente. Não compreendo como intelectualidade aquela miscelânea mental entulhada, cultura moderna, fato externo que não proporciona a virtude à personalidade, mas entendo-a como uma maturação de raça construtora de instintos mais altos, que tornem o homem um ser escolhido pela seleção, para a função social do mando. A esta função de governo estar agregada, por qualidades inconfundíveis de raça e não por superposição de cultura e de títulos, uma elite insubstituível, tal como na natureza nenhuma célula de tecido muscular poderá substituir a célula à qual foram confiadas funções nervosas cerebrais. A base biológica da divisão do trabalho por especialização de capacidade é a única que pôde justificar o conceito do futuro estado orgânico, diferenciado nas unidades compactas em sua fusão, expressão viva do organismo biológico coletivo. Estado, em sentido colaboracionista, em que, além das funções econômicas e produtivas, acrescentam-se todas as funções sociais e éticas. A esta substância biológica temos sempre que nos referir todas as vezes que quisermos compreender o fenômeno político, não construções ideológicas, mas a realidade da vida em suas mais profundas raízes, que se enxertam na fenomenologia universal, seu fundamento indestrutível. A tríade a que Jesus tinha se referido quando da sua encarnação é o distintivo daqueles que assumirão o comando, bem explicado, não através de cargos, destaques aparentes, mas a liderança espontânea, baseada no poder mental no bem, em personalidades como Chico Xavier, Satya Sai Baba, Ama etc. Se a Idade Média, em suas condições sociais involuídas, só podia oferecer ao homem um sonho de libertação individual pelos caminhos da renúncia mística, hoje nasceu o Estado. A sociedade constituiu-se de forma orgânica, e no seu seio o indivíduo pode atingir toda a sua realização. Se a Idade Média atendeu às construções prevalentemente individuais, retoma-se, hoje, o ciclo das construções e conquistas coletivas. Não se concebe mais o indivíduo isolado, mesmo se for santo, numa fuga mística da companhia humana, mas o indivíduo fundido nela em colaboração fecunda. Hoje, podemos definir mais exatamente o poder central, como central psíquica e volitiva de uma nação, e estender o conceito de Estado a todo o organismo nacional. Esse texto foi ditado antes da Segunda Guerra Mundial, portanto, dentro de um contexto diferente do atual. Hoje já traria, na certa, outras noções mais avançadas, introduzindo parâmetros do mundo de regeneração às cujas portas estamos. Em sua evolução, o conceito de Estado nasceu do poder monárquico absoluto, tipo Luís XIV. Na longa luta feudal, uma família vencera, primeiro submetendo as outras, depois assimilando-as. Realizado o esforço da concentração do poder, antes espalhado sem coesão em mil ramificações, dando surgimento de um órgão central numa vasta coletividade, este não podia, por sucessão natural de impulsos, deixar de elaborar logo o conceito de Estado na evolução das monarquias que, nessa elaboração, esgotavam sua função histórica. O Estado tornou-se, por seu mérito, sempre mais orgânico, progressivo em profundidade, não para limitar o indivíduo, mas para valorizá-lo e elevar-lhe a consciência, tornou-se cada vez mais rico de funções e de deveres, até o dia na concepção de Estado. Na nova realidade que se inaugura não haverá mais pobreza, falta de trabalho, falta de escolas etc. Mas, por outro lado, não haverá mais preguiçosos, usurários, egoístas ou corruptos, porque haverá separação do joio do trigo. Chico Xavier informa que Jesus marcou a data limite para o ano de 2019, vide nota no final do livro, conforme nota ao final deste nosso estudo. Hoje, o Estado não é mais apenas um poder central superposto a um povo. Esse era o Estado embrionário, filho da monarquia. Não mais se admitem essas superposições. Portanto,
O Estado não é mais apenas um poder central dominador, mas é o cérebro de seu povo e só pode ser expressão de uma consciência nacional, de uma unidade de espíritos, baseada numa unidade ética. Se as unidades primordiais da matéria já atingiram tão perfeita e maravilhosa organização ao se aglomerarem nas unidades coletivas dos cristais, orientação molecular, gênese e acréscimo proveniente de um germe cristalino, reparação das zonas mutiladas e reconstrução exata da forma individual, se tanto psiquismo já explode na matéria, fundindo as moléculas em unidades orgânicas, imaginar a perfeição que terá de atingir o mesmo princípio, que maravilhosa complexidade de formas o mesmo psiquismo terá de produzir, elevado depois de tão longo caminho evolutivo à consciência social, ao expandir finalmente seu impulso na criação das superiores unidades coletivas humanas. Por esse caminho o Estado prosseguirá em sua evolução, absorvendo e organizando, não apenas representando um povo inteiro, num progressivo processo de descentralização e concentração, de contatos cada vez mais intensos entre periferia e centro. Com isso, a autoridade não se pulveriza, mas o povo funde-se nela, numa correnteza de fluxos e refluxos, que o torna cada vez mais um organismo a funcionar, consciente e compacto. Nossa concepção biológica dos fenômenos sociais e nossa concepção evolucionista do Estado nos levaram, naturalmente, a esta visão atual de um Estado cada vez mais unitário e, assim, fica logicamente colocado no quadro da fenomenologia universal, no caminho da evolução coletiva para o ápice da fase alfa. Solicitei a realidade biológica que me desse as linhas do ideal social. Essa realidade vos reafirma, em toda parte e sempre, que o princípio e vontade da lei são trabalho, função e divisão, especialização e reorganização de capacidades e de atividades. Observai que fundamentos universais foram dados aqui a esse conceito de Estado. Nenhum sistema político jamais soube justificar-se mediante uma filosofia científica que retomasse a gênese da matéria, da energia e da vida. Conclusões espontâneas, encarceradas numa jaula de racionalidade, necessárias num organismo de conceitos e de fatos, tal como são o universo e esta síntese que o descreve. Hoje, o Estado nasceu. Não podiam denominar-se assim os velhos organismos políticos, baseados na superposição de classes até o absurdo, inadmissível, de um domínio estrangeiro. Hoje, um povo não é um domínio, mas um organismo cuja alma é o Estado. Esta etapa odiana das unificações dos indivíduos em coletividades, que progridem da família à classe, à nação, à humanidade. Para chegar-se a saber viver como unidades coletivas superiores, é necessário passar pelas unificações componentes menores, vivendo-as através de uma maturação gradativa e consciente. Portanto, são absurdos os internacionalismos abstratos, quando o mundo ainda trabalha para encontrar suas unidades étnicas menores e sua criação atual, antes ignorada. A formação progride por continuidade, já que uma unidade coletiva não é mero agregado regido por pressões de leis, para resistir ao choque do tempo, tem de ser um organismo regido por uma consciência coletiva, fusão de almas, e só pode operar após longa maturação. Uma unidade só se mantém na medida em que se tenha formado e enquanto a ela corresponda a outra íntima unidade psíquica que mantém a coisa. Uma nação é simplesmente a veste externa de um psiquismo coletivo, a forma biológica desta unidade espiritual superior. Hoje, o Estado só pode ser povo só pode existir organizado em Estado. A progressão das unidades e consciências dirigentes continuará a dilatar-se na evolução, até uma unidade consciência que abarque em toda a humanidade. E daí uma unidade consciência cósmica que compreenda todo o universo. A luta é esforço de transição que cessa ao atingir-se a meta, a unificação mais elevada. Esta é a tendência constante, o significado das grandes tentativas históricas da formação dos impérios. Política,
Científica e espiritualmente, o ser busca a unidade. Também o campo político é campo de verdades relativas e progressivas. O conceito de Estado está em contínuo devenir, tanto quanto um povo é uma unidade em contínua evolução. Cada geração vive um momento do gradativo desenvolvimento da verdade política do próprio povo.